do que tu tinha antes. Tá entendendo o que eu tô falando? E é isso que ele vai avaliar aqui, ó. Para resolver um problema desses, olha só o que tu tem como solução. O que tu tem como solução? Uma adição de 9 aqui vai fazer surgir uma subtração de 9 do outro lado. 8 menos 9. Tá? Então, o dobro de um número mais 9 dá 8. Quer dizer que o dobro do número era 8 menos 9, antes de ser adicionado 9, né? O dobro de um número, 8 menos 9, menos 1. Bom, o comprimento da pipa, da rabiola ali, tem que ser menos 1 sobre 2. O 2 multiplicando vai fazer surgir um 2 subtraindo. Só que tu tinha uma restrição aqui, ó. O comprimento tinha que ser um valor positivo. E olha o que tu encontrou aqui, um valor negativo. Então, não existe solução para o nosso problema. Existe solução para a equação do primeiro grau, mas não existe solução para o problema, porque o problema pede x representa ali um comprimento, uma medida, e uma medida não pode ser negativa, tá? Ó, daí o que tu tens então? Embora menos 1/2 seja a solução da equação, não é a medida procurada, pois é um número negativo. Ao resolvermos um problema, devemos sempre verificar a coerência da resposta no contexto, né? Nesse caso, temos um problema que, embora possa ser traduzido por uma equação, ele não vai ter uma solução, ele não tem uma solução do problema. Eu não achei os caracteres no teclado, sou meio seco. Ah, tá, só um pouquinho. Vezes menos 1 mais 9 igual... É verdade. Eu não entendi o que o... 1 vezes menos 1 mais 9 é igual a 8. É verdade que 1 vezes menos 1... Ah, tá, tu falou junto de mim, distante, mais próximo. Era para ser tipo uma conversa. Eu não entendi ainda, meio que... o que está acontecendo assim, é que eu estou com um pensamento aqui, eu não consigo, né, pensar o que sei lá... Você falava e eu escrevia, por isso está sem contexto. Eu imagino que seja isso mesmo, João Gabriel. Eu só não vou poder parar agora, tá? Para a gente fazer os comentários. Eu acredito que tu esteja acompanhando realmente. Tá? Então, não tem solução para o nosso problema, né? Então, é isso que está acontecendo. Pronto, ó, eu não acredito numa coisa dessas. Né? Analise as expressões indicando se são ou não equações do primeiro grau. Daí lembra como é que tu fala, né? O ideal aqui, eu vou pedir para vocês, mesmo que se o livro não peça, tá? Não vai pedir. Não. Tá? Se o livro não pedir, mesmo assim, ó, ele não está pedindo, mas ele está dizendo assim, ó, analise as expressões indicando se são ou não equações do primeiro grau. Para ser equações do primeiro grau, eu tenho que colocar a equação nesse formato aqui, ó, ax mais b igual a 0, tá? E daí eu identifico o coeficiente a e o coeficiente b. Isso aí a gente já fazia ano passado. Certo? Identificava o coeficiente A e o coeficiente B. Tá? O que é uma equação, então? Uma equação do primeiro grau tem que ter uma igualdade entre duas expressões. De um lado,
Não precisa ser do lado esquerdo ou direito. De um lado da equação do primeiro grau, tu tem que ter um polinômio de primeiro grau, tá? E tu tem que ter esse binômio aqui, tá? E do outro lado tu tem que ter o zero. Tanto faz. Se o polinômio estiver aqui, o zero tem que estar desse lado. Se o polinômio estiver desse lado, o zero tem que estar do outro. Então, o polinômio tem que ser igual a zero, tanto faz o sentido da leitura, tá? Eu vou ver então aqui, ó, com vocês, ó. Como a gente já viu o polinômio, né? Deixa eu... cadê? Tá aqui. Como a gente já viu o polinômio, eu vou ver 2x o item A aqui com vocês. 2x ao quadrado mais 1. Tá? Eu tenho que colocar nesse formato aqui, ó, ax quadrado mais b igual a zero. Tá? E eu tenho 2x ao quadrado mais 1 igual a 9. Vou tentar deixar aqui o quê? Ax mais b igual a zero. 2x ao quadrado mais 1 igual a 9, certo? Eu vou tentar deixar isso aqui nesse formato. Esse 9 que está do lado direito, vou passar para o lado esquerdo. Então, eu tenho 2x ao quadrado, tá? Mais 1, 9 adicionando desse lado, 9 subtraindo do outro, igual a zero. Esses dois, 1 e menos 9, eu tenho 2x ao quadrado, 1 menos 9, menos 8, igual a zero, tá bem? Isso aqui não é uma equação do primeiro grau, 2x ao quadrado menos 8, certo? Até porque se eu for escrever 2x ao quadrado menos 8 de forma completa, eu tenho que escrever assim, ó, o coeficiente de x ao quadrado, que é o termo líder, tá? É 2. O coeficiente de x nesse termo aqui, não tem, eu posso dizer que é 0 então, 0x, coeficiente sem x, menos 8 igual a 0. Esse polinômio aqui tem coeficientes a, que vale 2, b, que vale 0, e c, que vale menos 8. Tá? Não é uma equação do primeiro grau. Porque numa equação do primeiro grau, o A é o coeficiente de x, é o coeficiente que multiplica o x no expoente 1. E aqui, ó, o A está multiplicando o x no expoente 2. Então, o que eu vou dizer aqui, ó, dessa expressão, aqui, não é uma equação do primeiro grau. E daí, depois que tu colocou nesse formato aqui, tu pode dizer, não, é uma equação do primeiro grau, porque o termo líder dele, tá? Pode escrever, termo líder, se tu quiser, ó, termo líder é 2x2, e daí tu sabe que isso aqui é uma equação do segundo grau. Tu consegue até avaliar que é uma equação do segundo grau, tá bem? Então, o item A aqui, tu já tem uma justificativa que não é uma equação do segundo grau. Tá? Eu vou fazer só o item E também para vocês terem uma ideia, tá? Próxima aula a gente corrige. Posso apagar aqui? Apago ou não apago? Pode. Tá. Então tá, foi. O item E. O item E diz o seguinte, ó, y, o valor incógnito, é diferente de 19. Ah, isso aqui tem até solução. Y é diferente de 19. Então, o que é uma equação do primeiro grau?
uma equação do primeiro grau, ela tem que ter uma igualdade, certo? Um polinômio do primeiro grau de um lado e o zero do outro. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é somar esse 19 somando desse lado, vai fazer surgir um 19 subtraindo. A diferença continua e do outro lado então fica zero. Aqui eu tenho até um polinômio de grau 1 na variável y, certo? Isso aqui é um binômio aqui, ó, um polinômio de grau 1 na variável y. Entretanto, tu não tem uma igualdade, certo? Essa seria a justificativa. Não é uma equação do primeiro grau, pois temos na expressão uma diferença entre as expressões, tá? Então é uma forma de tu justificar. Tu não tem uma igualdade, pois não temos uma igualdade entre as expressões. Pronto, daí terminou aqui o item E justificado, tá? Mas até aqui, ó, tu tem um polinômio de grau 1. Ó. O problema é que esse símbolo aqui é a diferença, tá? Não é uma igualdade. Equação tem que ter uma igualdade. Ok? Daí os outros, todos eles, vocês façam, né? Vamos ver exemplo do exercício 2 aqui. Olha só, resolva as equações. Mas que barbaridade! Entendi. Tá? Vamos no exercício 2, eu vou resolver o item B. Tem toda uma expressão ali. Isso aqui é só para tu relembrar, né, do ano passado, assim, que a gente fazia de equações. Posso apagar aqui, ok? Sim ou não? Tá, agora não pode escrever pode, tem que escrever sim. Ou não. Posso apagar? Sim ou não? Sim. Então tá, foi. Muito bem. Tá, o exercício 2 para resolver a expressão. Comigo. Opa. Item B. Tá? 3 que multiplica esse parênteses mais 25 igual a x mais 9, um número mais 9 sobre 5, né? O valor incógnito, então, aqui é o x, ok? Então, quando tu tem um parênteses, tu distribui da multiplicação, né? Assim, ó, tu tem um número aqui na frente do parênteses, distribui essa multiplicação nessa adição algébrica aqui, tá? Então, vamos lá, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 7, 21, mais 25 é igual ao x mais 9, tudo sobre 5. Resolvendo esses dois aqui, ó, devo 21 e tenho 25, 3x mais 4, ok? O saldo de menos 21 com mais 25 é 4 positivo, igual a x mais 9. Olha só as técnicas que a gente pode utilizar para resolver isso, ó. X mais 9 dividido por 5, desculpa. Tá? Olha as técnicas que nós podemos utilizar. 5 está dividindo todo o lado direito da expressão? Sim. Se isso acontecer, 5 é um divisor de todo um lado da expressão, ele vai fazer surgir um 5 multiplicando todo o outro lado da expressão.
tá? Ou a gente calcula MMC. Daí só para, né? Só para a gente não esquecer disso, né? O MMC entre um número e 1 sempre é um número. Eu posso fazer o MMC para toda a equação. E lembra que se eu fizer o MMC para toda a equação, eu descarto o MMC porque ele vai ser um denominador dos dois lados da equação, né? Esse 5 aqui, que é o MMC, ele é denominador tanto dessa expressão aqui quanto dessa expressão. E como o 5 pode passar para o outro lado multiplicando, o 5 que está dividindo aqui pode passar para o outro lado multiplicando, ou seja, esse 5 é duplo, ele é dos dois lados da equação. Então o 5 que está do lado esquerdo pode passar 5 para o lado direito multiplicando e o 5 daí do outro lado multiplicando vai cortar com outro 5. Por isso que quando a gente faz MMC dos dois lados da equação, a gente descarta no final o denominador comum. Vamos lá, ó. MMC, 5 dividido por 1, 5 vezes 3x dá 15x. Mais 5 dividido por 1, 5 vezes 4, 20, é isso, né? Agora, 5 dividido por 5 dá 1 vezes x mais 9. Ó, o 1 tem que botar entre parênteses, embora nesse caso não há necessidade. Tá? Mas 5 dividido por 5 dá 1, 1 multiplica toda essa expressão x mais 9, porque 5 é divisor de todo mundo aqui. Tá? E presta atenção, ó. Se 5 dividido por 5 desse 3, seria 3 vezes, abre o parênteses, x mais 9. Tá bem? A gente tem que cuidar isso. Bom, fiz dos dois lados da igualdade, descarta então. Tu tem 15x mais 20 é igual a x mais 9. Tá? X somando desse lado vai fazer surgir x subtraindo do outro lado. 15x menos x, 20 somando desse lado vai fazer surgir 20 subtraindo do outro lado. 9 menos 20. Tá? Então, continuando aqui, 15x menos x, 14x. E 9 menos 20 dá menos 11, né? Então, o valor de x menos 11 sobre 14. Que coisa estranha esses valores assim, né? Será que eu calculei certinho? Alguém aponta alguma coisa aí para mim? Algum erro? Acho que é isso, né? Acho que eu acertei. Eu vou conferir aqui com vocês. Pode ser? Cadê? Ah, agora isso aqui está difícil. Ah, tá. Tem roteiro. Ah, tá aqui. Item B do exercício 2, né? É isso aí mesmo, menos 11, 14 aves, tá? O que eu vou pedir para vocês? Aproveitem o tempo agora para desenvolver os exercícios 1 e 2 ali. Eu tenho algumas coisas para fazer, eu vou pegar a carga da caneta ali, vou passar no banheiro e já volto, tá bem? Daí então eu vou parar um pouquinho a gravação aqui. Mas vocês aproveitem esse tempo ali, façam todos os exercícios, por favor, do 1 e do 2. Aproveita esse tempo, depois eu passo. Retornando então, vamos... Tá, tinha o 1 e o 2 para resolver esses exercícios que vocês fizeram agora. Eu vou pegar o gabarito amanhã. Pegar o gabarito amanhã para vocês. O exercício 2 ali também, né? Fiz o item B como exemplo. Ok? Olha,
Só deixa eu dar uma olhada na próxima página. Na página 9. Tá, vários probleminhas. Tá. Na página 8 ainda tem. Sabendo que 40 é o valor numérico da expressão 3x menos 5, determine o valor de x. O que essa expressão está dizendo ali do exercício? Do exercício 3. Está falando o seguinte, ó. Era uma forma antiga de se expressar. Sabendo que 40 é o valor numérico da expressão. Tem essa expressão 3x menos 5. Tá? 3x menos 5. E ele está dizendo assim, ó. 3, o triplo de um número menos 5 é igual a 40, né? O valor, quando tu descobre o valor de x, o resultado dá 40, né? Na verdade. 40 é o valor numérico dessa expressão, então. Então a gente representa assim, 3x menos 5 igual a 40. E daí é bem fácil de resolver isso aqui, certo? Talvez o único problema seja essa forma de interpretar aqui, né? Sabendo que o valor numérico... Quando a gente pegava um polinômio lá na unidade 2, um polinômio de variável x, certo? Ela tinha uma expressão, 3x menos 5. Né? O valor, se eu estou dizendo, eu estou perguntando qual é o valor de x, tal que o valor numérico de 40, né? Então eu quero saber quem é x, qual x, tal que o polinômio avaliado nessa incógnita x aí vai me dar 40. Então eu resolvo desta forma aqui. Também. E daí é bem simples de resolver, né? Vamos lá? Olha só como é que eu vou resolver isso aqui. O triplo de um número menos 5 é igual a 40. Então, antes dele ser o triplo, ele era 45. Faz todo sentido, né? 5 subtraindo desse lado, 5 somando do outro. Né? Se o triplo, eu subtraio 5, fico com 40. Então, o triplo tem que ser 40, né? Olha aqui, ó. 45, perdão. 45 menos 5 dá 40. Se o triplo... Né? Então, o triplo do número é 45. Se eu tripliquei e obtive 45, então o número é 45, é pegar esses 45 e dividir por 3. A operação é inversa. Então, 45 dividido por 3 é 15. Ok? Tá? Então, o valor numérico da expressão é 40 e quando o x estiver valendo 15. E é verdade, ó, triplo de 15, 45. 45 menos 15 dá o valor numérico 40, tá? Com isso, ali na página... Eu falo assim, com isso, vocês devem pensar assim, eu com isso mesmo. Sim, eu com isso, tudo isso. Ai. Não foi tão engraçada essa. No exercício 4. É porque eu fico falando sozinho aqui, né? Vocês não me dão nenhum apoio aí. Diz ali, é isso, é isso. Me sinto sozinho, vocês não entendem. Como descobrir o enigma? Mesma coisa. Tá, ó. No exercício de número 4 ali. Pensei em um número, que bom, multipliquei esse número por 3, somei 30 o resultado, o valor encontrado foi 57. Qual é esse número? Esse número, com certeza, é o número x. Tá bem? Daí tu representa, faz tudo o que ele está dizendo ali, ó. Multiplica o x por 3, aí esse resultado soma 30, tá? E tudo isso tem que ser igual a 57 e descobre que número é esse. No exercício 5, olha só, soma de idade de novo, ó. No exercício 5, a soma da idade de João com as idades de seu tio e de seu primo resulta no...
Pega a idade de João, a idade do tio e do primo ainda, e do papagaio e do cachorro. Não, do papagaio e do cachorro não, mas do tio e do primo. Tudo isso dá 98, certo? Descubra a idade de cada um, sabendo que a idade do tio é o dobro da idade do João. Então, tu tem que representar a idade do João, representar a idade do tio, que é o dobro do João, e a idade do João é o dobro da idade de seu primo. Então, tu pode começar representando a idade do primo, tá? Começa com a idade do primo. Digamos que seja X. A idade do João é o dobro da idade do primo e a idade do tio é o dobro da idade do João. Então, tu vai ir duplicando, né, as idades. Ele representa a idade de cada um deles e somando as idades dá 98. No exercício 6, agora, quem vai elaborar um problema é você. Utilize a atividade anterior como inspiração e elabore um enigma para ser resolvido por um colega. Seja criativo. Eu não vou pedir para vocês fazerem com um colega. Eu vou pedir para vocês, até por questões de pouca interação, né? Através não é através da palavra que eu queria usar, em função das condições que nós temos hoje de aula, né? O que eu vou pedir, então? Eu vou pedir para que tu possa elaborar e me mostrar na aula que vem. Provavelmente esse exercício aqui vai ser na aula de quinta, tá? Exercício 6. Tá? Mas eu quero que tu elabore até quinta-feira, nesse exercício 6 aqui, ó. Tu pode fazer a idade tua, se tu tem irmão, né? Pode fazer um problema contigo, com a tua idade e a idade do teu irmão. Se tu não tem um irmão ou uma irmã, né? Tu utiliza a idade de um primo, um parente próximo, né? Pode ser a mãe, pai, tio, tia, avô, avó. Pode relacionar essas idades para fazer o exercício 6. Lembra que esse exercício 6 é tu que vai mostrar para mim, tá bem? No exercício 7, observe as resoluções das equações, tá? Feitas por dois alunos. As equações são as mesmas, né? Um chegou em x igual a menos 3 e o outro também em x igual a menos 3. Tá? É a mesma equação. Qual deles resolveu a equação corretamente? Então, a gente vai ter que ver passo a passo. Vamos avaliar. Esse aqui eu vou avaliar com vocês. Ali na questão de número 7. Os dois chegaram na mesma resposta, menos 3, né? Isso aí. Vamos avaliar o passo a passo aqui, ó, que o Sr. Fabinho tem que fazer de vez em quando. Às vezes o aluno chega na resposta certa, mas o desenvolvimento está equivocado. Vamos ver. 33 vezes um número mais 10 é a mesma coisa que 28 vezes um número menos 5. Tá. Então, olha só o que aconteceu daqui para cá. Ele fez dois movimentos. 10 adicionando desse lado aqui, ó, fez surgir um 10 subtraindo do outro lado aqui. Faz sentido, né? 10 adicionando, para anular esse 10, faz surgir 10 subtraindo. Tá? Outra coisa, 28 somando desse lado vai fazer surgir 28 subtraindo do outro lado. Para anular esse 28x aqui, faz surgir menos 28x desse lado. Resolvendo 33x menos 28 dá 5x. Resolvendo menos 5 menos 10, menos 15. Tá certo? 5 vezes um número dá 15, então quer dizer que x, que o número é menos 15 dividido por 5, e menos 15 dividido por 5 é menos 3. Ok, esse cálculo aqui está correto. Agora vamos ver a segunda resolução. Eu acho que também não tem nenhum erro de resolução.
comigo. 33x mais 10, 28 menos 5. Então, para anular esse mais 10, ele fez surgir menos 10 desse lado e menos 10 do outro lado. Tá? Então, aqui anulou. Ó. Mais 10 com menos 10, anulou. Ficou do lado esquerdo, só com 33x do outro lado. 28 e menos 5 menos 10, menos 15. Tá? Agora, o que ele fez? Para anular esse 28x aqui, ele fez surgir desse lado menos 28x. Se ele fez surgir desse lado, ele tem que fazer surgir do outro lado. Então, para anular, na verdade, o 28x, ele fez surgir menos 28x desse lado. Então, acrescentando menos 28x aqui, ele acrescenta menos 28x aqui. Tá? 33x menos 28 dá 5x. E 28x menos 28x dá 0, ficou só com menos 15. 5x igual a menos 15, 5 multiplicando desse lado. Né? Então, para obter só o x, ele pensou no 5 multiplicando, então faz surgir um 5 dividindo desse lado e um 5 dividindo do outro lado. 5 dividido por 5, o coeficiente de x é 1, menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Ok, todo desenvolvido bem direitinho. Qual deles resolveu a equação corretamente? Os dois resolveram a equação corretamente. Certo? Ok. Então, deixa eu ver que horas são agora. 20. E eu acho que eu caí. Vocês estão aí?